Olá, amigos seguidores, é o canal Ciso Sudamérica. Buenos dias a todos, como estão? Espero que todos estejam bem, que aí passado uma noite muito maravilhosa de dia miércoles, iniciando um novo dia de jueves com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade. Um dia bueno, tranquilo, com muita paz, saúde e felicidade. Tá bem, amigos seguidores? Vamos iniciar com os sisos que se passaram em final da noite de miércoles, em la madrugada de jueves, hasta amanhã, temprano do dia de jueves, tá bem? Bueno, vamos iniciar com o siso que se passou em Colômbia, ele na noite, Colômbia 3.8 na escala Richter, a 143 quilômetros de profundidade, às 9h17 da noite de ayer. Hoje chegamos ao dia 9 de julho de 2026, dia jueves, 9 de los 7 de 2026. E ayer houve este sismo em Colômbia de 3.8 que sentiu pequeno movimento, pois foi lejos de la Terra. Depois, a Argentina 3.0 na escala Richter, a 122 quilômetros de profundidade, às 12h54 da madrugada. Argentina 3.0 na escala Richter, sentindo leve movimento, pois foi lejos de la Terra. Depois, Bolívia. Bolívia houve um sismo de 3.7 na escala Richter, a 210 quilômetros de profundidade, lejos de la Terra, barra intensidade, pelo que 3.7 há sentido movimento. Mesmo sendo lejos de la Terra, este sismo que se passou às 12h39 da madrugada de hoje, de dia jueves. Seguindo, a Argentina, 3.6 na escala Richter, a 236 quilômetros de profundidade, às 12h59 da madrugada. A Argentina 3.6 sentindo leve movimento, pois foi lejos de la Terra. Depois Chile 3.12 na escala Richter, a solamente 40 quilômetros de profundidade, às 12h51 da madrugada. Chile 3.2 barra intensidade, cerca da Terra, sentindo pequeno leve movimento. Depois, seguindo Chile, 3.2 novamente, a 220 km de profundidade, às 4h14 da madrugada, Chile 3.2, lejos da Terra, sentindo leve pequeno novamente, leve movimento, pequeno. Depois, Argentina 3.1 na escala Richter, a solamente 10 km de profundidade, às 5h41 da madrugada. Argentina 3.1 sentiu leve movimento, pois foi cerca da Terra. Depois, Chile 3.4 na escala Richter, a 54 km de profundidade, às 5h40 da madrugada. Chile 3.4, sentindo leve movimento, pois foi cerca da Terra. Depois, Colômbia 3.4 na escala Richter, a 145 km de profundidade, às 5h43 da madrugada. Colômbia 3.4, sentindo leve movimento, mesmo sendo lejos da Terra. Depois, Chile 3.4 na escala Richter, a 247 km de profundidade, às 6h54 da manhã de hoje. Chile sentiu leve movimento, pois foi lejos da Terra 3.4. Chile novamente 3.0 na escala Richter, a 33 km de profundidade, às 5h57 da madrugada. Chile 3.0 sentindo pequeno movimento, pois foi cerca da Terra. Depois Peru temblou, houve um movimento em Peru forte de 4.5 na escala Richter, cerca da Terra, 30 km de profundidade. Peru sentiu mover-se, temblou Peru 4.5 na escala Richter, às 6h58 da manhã de hoje. Novamente Peru, 3.4 na escala Richter, a solamente 30 km de profundidade. Do sismo cerca da Terra em Peru, que houve um movimento
a las 7:27 de la mañana de hoy. Después Chile 3.0 na escala Richter, a 96 quilômetros de profundidade, a las 9:20 de la mañana de hoy. Chile 3.0 sentindo leve movimento, pois foi cerca da Terra. Depois Bolívia 3.0 na escala Richter a 200 km de profundidade, a las 9:57 de la mañana de hoy. Bolívia 3.0 não sentiu quase nada de movimento, pois foi bem lejos da Terra. Depois Chile 2.8 na escala Richter a 37 km de profundidade, a las 11:29 de la mañana de hoy. Chile 2.8 não sentiu quase nada de mover-se, pois foi mesmo sendo cerca da Terra. E finalizando o vídeo de hoje, de la mañana, Colômbia 2.6 na escala Richter, a 140 km de profundidade, a las 9:54 de la mañana de hoje. Lejos de la Terra, barra intensidade Colômbia 2.6, não é sentido mover-se quase nada. Tá bem, amigos seguidores? No seu vídeo, dá seu like, inscreva-se no canal, envia para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos de WhatsApp, tá bem? E na noite regressaremos com um novo vídeo de los hijos que se passarem essa final de la noite hasta final de la mañana de hoje, na tarde, início de la noite de hoje, de dia jueves, tá bem? Tenham todos um bom dia e hasta la noite. Tchau, tchau.